Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Na Quinta-feira Santa, nós então lemos o trecho do Evangelho de São João, que narra a última ceia. Embora seja o dia da instituição da Eucaristia, nesse dia nós lemos a passagem narrando a ceia do único evangelista que não narra a instituição da Eucaristia. A instituição, digo, que Jesus tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo que será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. No Evangelho de São João não temos essa descrição. No lugar, nós encontramos a cena do lava-pés, que aparece só no Evangelho de São João. A explanação sobre a Eucaristia aparecerá em um discurso longo que Jesus faz no capítulo 6 sobre o pão da vida, no qual ele vai dizer: Eu sou o pão da vida. Então, praticamente, o texto da narrativa da instituição da Eucaristia é substituído no Evangelho de São João pelo discurso do pão da vida e pelo lava-pés. Mas é interessante que o lava-pés tenha esse lugar tão importante no Evangelho de São João, situado exatamente neste dia. Porque, no fundo, o lava-pés representa a Eucaristia. No fundo, no fundo. Porque é exatamente aquilo que Jesus realiza, de se inclinar, de se abaixar para purificar os pés dos escravos, dos discípulos. Lavar os pés, é claro que nem precisava dizer isso aqui, mas vocês imaginem que lavar os pés nada tinha a ver com o gesto de lavar os pés ou de se banhar nos nossos tempos. Lavar os pés naquela época significava alguma coisa muito diferente do que lavar os pés para passar uma água. Imagine as pessoas que, num tempo em que precisavam muitas vezes percorrer longos caminhos, utilizando sandália ou às vezes até nem utilizando nada, imaginem a situação em que esses pés não se encontravam. Esse era um trabalho de escravo, sem dúvida nenhuma. Lavar os pés. Então Jesus vai fazer esse trabalho.
E nesta atitude de humildade, em primeiro lugar, ele demonstra a sua doação total. Notem que a leitura começa dizendo Jesus, chegando àquele momento, então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus ele vinha e para Deus ele voltava, então ele levanta-se da mesa e lava os pés. O Pai colocou tudo em suas mãos. E ele que teve tudo colocado em suas mãos, se abaixa para lavar os pés. Foi isso que ele fez, com as mãos disponíveis e que tinham tudo, todo o poder, toda a possibilidade. Então Jesus, de quem havia toda aquele agrado, aquela complacência do Pai, todo aquele amor, usou isto para lavar os pés da humanidade. Depois tem, ao final do Evangelho, a razão pela qual Simão Pedro se opõe a que Jesus lhe lave os pés. Jesus, naturalmente, é muito duro com ele, não terás parte comigo. É como se dissesse, não posso lavar teus pés, então vai embora. Na passagem do pão da vida, no Evangelho de São João, no capítulo 6, no final, depois do seu discurso, todos começam a ir embora, lá pelo versículo 69, capítulo 6. E então Jesus lá diz para os discípulos, vocês também querem ir embora? Podem ir. E lá Pedro diz, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então o contraste da doação de Jesus, de ser ele o pão da vida, de ser ele o alimento da humanidade, de ser ele o servidor da humanidade. Por que é que Pedro se opôs a isso? Porque Jesus no final vai dizer, vocês me chamam de mestre, e eu sou o mestre, mas eu lavei os pés de vocês. Esta é a lição que eu estou dando para vocês. É isso que vocês devem fazer. Pedro não queria ter os pés lavados, não porque fosse muito humilde ou porque reconhecesse muito a divindade de Jesus, sua grandeza, para dizer, não, isso não é justo, não está certo, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Não. É porque na cabeça de Pedro, quem é maior não lava os pés. Quem é maior tem os pés lavados. Quem ocupa algum lugar não serve. E quando ele diz, vocês me chamam de mestre, eu sou mestre. Mas sendo mestre, eu lavei os pés. Então Jesus esclarece que a lógica do seu reino e do discipulado é esta. Não é nada fácil colocar isso em prática. Não é nada fácil viver eucaristicamente. Porque quando nós participamos da Eucaristia, na qual Jesus diz, isto é o meu corpo que será entregue por vós, ele não está fazendo um teatro. Ele está fazendo de maneira ritual aquilo que no alto da cruz fará. Isto é o meu corpo entregue por vós. E cada um de nós, ao participar da Eucaristia, não deveríamos apenas ouvir, ou quem celebra, dizer essas palavras como se estivéssemos dizendo alguma coisa que não nos diz respeito. Nós deveríamos ter no coração, isto é o meu corpo. Eu devo servir. Eu, como padre, tenho que ser o servitor. Eu não estou aqui para reinar, para estar por cima. O meu ministério, e a palavra ministério quer dizer serviço, minus ter, quem tem 3 vezes menos, é quem serve. Ao lado de magister, quem tem 3 vezes mais, ensina, mestre. Mas quem é ministro, quem serve. Jesus, ao nos servir, ele cobra de nós que nós façamos a mesma coisa. E por isso a nossa grande tendência é muitas vezes, até a título de sermos bons religiosos, de desejarmos fazer uma religião que seja apenas vertical. Somente engrandecer o nome de Deus. Só Deus, Deus, Deus. Tudo que a gente puder fazer para exaltar o nome de Deus e muitas vezes com esta exaltação
às vezes, nos escondermos diante do desejo que nós tenhamos de que o mundo seja sempre assim, o maior e o menor. De que nunca seja o maior voltado para baixo, ou de que nunca seja dos irmãos se abrindo. E a Eucaristia, que expressa a realidade da cruz, expressa a realidade de quem morreu de braços abertos, de quem acolheu, de quem se ofereceu. A vida eucarística, portanto, é um mistério de comunhão, é um mistério de amor, é um mistério de salvação. Por isso, o lava-pés é a mesma coisa da Eucaristia. Isto é o meu corpo. Eu, vosso mestre, lavei os vossos pés. Assim como eu lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros também. Assim como eu dei o meu corpo, vós deveis dar os corpos uns aos outros. Para não falar de coisa extraordinária, talvez, que pareça inatingível, um marido viver para a esposa, dizendo a ela na prática: isto é o meu corpo dado para você, a esposa, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, os irmãos entre si. E, sobretudo, dentro da igreja, entre nós que somos irmãos e principalmente entre nós que somos ministros. É nesse dia também que Jesus instituiu não só a Eucaristia, mas instituiu também os servidores da Eucaristia, que talvez fariam uma ótima coisa se começassem fazendo um exercício ao celebrar a Eucaristia, de colocar-se no seu lugar, de entender que entre mim, que tenho aquele pão nas mãos que consagro, e o pão, o maior é o pão. É ele quem deve estar no centro. É o altar no centro, jamais o padre. Por isso acho muito triste quando hoje as pessoas falam da missa do padre tal ou da missa do padre tal. Isso é sinal de que a gente não tem trabalhado o suficiente para fazer que a missa seja sempre a missa de Jesus Cristo, para que mesmo nos gestos dos padres, de cada um de nós, sempre apareça muito mais a centralidade do mistério que nós celebramos do que propriamente aquele que celebra. Isso é um papel, uma tarefa de todos nós, dos padres e do povo de Deus também, amadurecermos na reflexão sobre o que é a Eucaristia. O mistério realizado é muito maior do que quem é instrumento hoje para celebrar esse mistério. Encerremos muito oportunamente rezando a oração muito cara para a igreja, Anima Christi, alma de Cristo, que a igreja tradicionalmente reza exatamente depois da Sagrada Comunhão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus.